Shalom. Para quem não me conhece, eu sou Esther, filha do pastor Marcos e da pastora Gisele. E eu fui convidada a trazer a palavra de oferta, né? E nas últimas semanas de junho, a gente foi desafiado a ler o livro de Hebreus e em julho também a gente tem que ler, né? Então, eu fui reler agora no começo do mês e um versículo em específico me chamou a atenção. Eu estava lendo Hebreus 3 e eu estava lendo na versão da Almeida Revista e Corrigida. E ela falou um termo que me chamou muita atenção. Em Hebreus 3:12, nessa versão que eu li, ele fala: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Mas, quando eu vou ler, eu gosto de ler em outras versões também, para ver se tem alguma diferença, né? E eu li em todas as outras versões que tem aqui no aplicativo para ver essa diferença, e realmente tinha diferença na tradução. Na Revista e Atualizada, ele diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E na versão da NVI, ele fala: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. E na tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que os leve a se afastar do Deus vivo. E quando eu vi essa diferença de tradução, né, na versão que eu li, ele fala infiel, mas nas outras versões ele usa outros termos. Então eu fui atrás do significado da palavra infiel e da palavra infidelidade. E porque muitas vezes a gente pensa que infiel é só alguém que não traz, que não devolve os dízimos e as primícias a Deus. Mas o significado e que não deixa de ser verdade, né? Uma pessoa infiel quer dizer que ela também não traz. Mas o significado é muito mais profundo do que isso. A palavra infiel, por óbvio, significa alguém que não é fiel, né? E o prefixo in significa sem fidelidade. Então eu fui atrás do significado da palavra fidelidade, para realmente entender o que isso significa. E a palavra fidelidade vem na origem do latim, que é fidelitas, na verdade, e deriva do substantivo fide. Para quem não sabe, fide, em latim, significa fé. Por isso que um dos 5 solas da Reforma Protestante é sola fide, que é somente a fé. Então, uma pessoa que é infiel é uma pessoa que não tem fé, ou seja, uma pessoa incrédula, né? Por isso que em outras versões ele fala incrédulo. Isso me chamou muita atenção, né? Porque, então, quando nós somos infiéis, quer dizer que nós não temos fidelidade. Então, não quer dizer que nós somos infiéis apenas porque nós não devolvemos os tributos e não praticamos isso por constância. Não fazemos o ato de entregar os tributos constantemente. Mas também significa que nós não estamos tendo fé e não acreditamos suficientemente em Deus para devolvermos uma mínima parte das nossas finanças a Ele e confiar que Ele é soberano para administrar melhor que nós. E quando nós vemos no hebraico, é mais profundo ainda, porque no hebraico a palavra fidelidade tem 2 traduções: emuná e emet. Só um pouquinho, graças a Deus. Emuná deriva da raiz ama, que significa confiança e confiabilidade. Também é a mesma raiz que a palavra amém, que significa amém. Então, quando nós oramos e falamos em nome de Jesus, amém, significa eu creio, eu concordo e eu acredito. Por isso que a gente ora e fala isso, a gente crê, concorda e acredita, tanto naquilo que a gente está orando, quanto para quem a gente está orando, que é Deus. Amém também tem outro significado, que significa aquilo em quem me firmo. Transmite a ideia de um apoio sólido que dá um sustento e a quem você tem firmado como uma rocha. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo,
confiança, que a gente tem confiabilidade. A outra palavra em hebraico para fidelidade é emet, que é usada como um atributo divino de estabilidade. Então, quando a Bíblia fala que Deus é fiel, ela está falando que Deus é emet. Deus é nosso sustento, nossa estabilidade. Ou seja, quando nós praticamos a fidelidade, nós somos emuná, nós cremos e temos confiança em Deus. E Ele é emet, nosso firme fundamento e a nossa estabilidade. Então, quando nós somos fiéis e cremos em Cristo, quando nós somos fiéis, nós estamos dizendo que cremos em Cristo e que Ele é quem nos sustenta, Ele é quem dá o nosso sustento. E é isso que eu queria deixar para a gente hoje, que nós possamos ser pessoas fiéis, não só nos dízimos, nas ofertas, mas também crendo e confiando em Deus e dando a nossa confiança a Ele, sendo realmente fiéis, pessoas que têm fé nele, porque assim Ele vai nos mostrar ser a nossa estabilidade e ser o nosso sustento, e entender que quem nos sustenta não é a força do nosso braço, não é o nosso dinheiro, mas sim Deus, porque Ele é o nosso firme fundamento e a nossa rocha que nós devemos estar firmados. Amém. E é o que nós estamos fazendo essa noite, né? Praticar o ato de entregar e devolver os nossos tributos e sermos fiéis a Deus. E mostrar que nós somos fiéis porque nós temos fé nele e sabemos que Ele é quem nos sustenta e não o tanto que a gente ganha de dinheiro, o que a gente acha que a gente pode administrar melhor que Ele, porque Ele é quem está nos sustentando e Ele tem planos muito melhores para o nosso dinheiro do que nós podemos ter. Amém? Amém. Os obreiros vão passar entregando um envelope, também tem o QR Code para fazer os tributos. Eu vou fazer uma oração e depois a gente pode vir aqui entregar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque sabemos que se temos coisas para entregar a Ti, é porque foi o Senhor que nos deu. E sabemos que não estamos te dando, mas sim te devolvendo uma mínima parte do que o Senhor já nos deu por completo, Pai. Muito obrigada por cada um dos dizimistas, primicistas e ofertantes que estão aqui nessa noite, Pai. E também pelas pessoas que não têm o que dar hoje, mas que no próximo culto elas tenham o que te dar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, multiplica 100 vezes mais na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque que elas possam ser fiéis e praticar dessa fidelidade constantemente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga, Pai, a firme confiança que temos no Senhor cada dia da nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz a todos, amém? O que vocês acharam da pregadora dessa noite? Ela gastou todo o hebraico dela e o grego há 18 anos guardando as informações. 18 anos guardando, e eu fico observando, irmãos, fico observando a fidelidade, porque ela é fiel desde pequenininha. A Esther, uma vez, ela fez uma oferta. Acho que ela deveria ter aí no máximo 7 anos. E ela pegou de tudo que ela tinha de mais precioso, que era uma boneca. É que ela estava querendo gastar o hebraico e o grego dela. Mas um dia ela vai contar os testemunhos, entendeu? É por mais, né, irmãos? E ela ofertou aquela boneca para Deus. E ela deu de coração, porque ela nunca pediu de novo, não pediu outra no lugar. Ela entregou a oferta ao Senhor, a boneca dela ao Senhor. A Esther, ela tinha um costume que ela passava o ano inteiro juntando tudo que é dinheiro que sobrava dela, uma moedinha, tudo. E ela ia juntando o ano inteiro. Para quê, irmãos? Para quando chegasse em dezembro, ela ofertava tudo a Deus, tudo ao Senhor. Quando a gente, antes de abrir o ministério aqui, foi um mover tão engraçado que ela começou a ganhar oferta. E ela foi ajudando aquela oferta. E antes de a gente começar o ministério aqui, no outro ministério que nós estávamos, ela ofertou todo o dinheiro dela no altar de Deus. Eu estou dizendo que ela ganhava 100 de um, 100 de outro. Falando disso.
Então, quando eu vejo os meus filhos sendo fiéis a Deus, entregando o que é do Senhor, desde a mais idade pequena, entendendo quem é o Senhor para eles, e eles tendo esse ato de fé, irmãos. E eu fico observando na prática da palavra, eu fico observando na obediência aos pais, na honra às autoridades, eu fico observando no jejum. Ela Esther jejuou desde 4 anos de idade, irmãos. Não era por obrigação, era por inspiração. Então, quando a gente convida alguém para ministrar no altar, a gente tem uma caminhada de conhecimento dessa pessoa, cremos, e é maravilhoso. Mas quando a gente coloca o nosso altar, o altar da casa de Deus, para que os nossos filhos subam aqui, irmãos, é porque a gente está validando que eles são lá dentro de casa, irmãos. É fácil, irmãos? Claro que não. Porque os nossos filhos, eles não estão muito preocupados com o que a gente fala. Os nossos filhos acompanham o nosso comportamento. Nós poderíamos, como pais, ensinar muito aqui sobre finanças, ter lindas pregações, mas eles veem lá dentro da nossa casa uns pais infiéis, incrédulos, murmurões. E o que eles iriam aprender, irmãos? A nossa prática, não o que a gente fala. Porque filhos é por exemplo. Então eu quero dizer para você que a Esther é um testemunho de fé, de fidelidade, de busca a Deus. Tudo que ela escreveu, que ela leu, é tudo ela buscando a semana inteira, irmãos. Esta semana ela já está em jejum, já vai para a 3ª semana que ela está em jejum pelo reencontro, que ela vai servir no reencontro, ela está em jejum. E essa semana ela falou para mim, mãe, essa semana eu vou fazer 3 dias na água. Semana que passou. Eu falei, olha, Esther, é muito bom, mas faz um dia para você começar a jejuar só na água. Você tem pouca gordura, minha filha. Vai estar muito frio essa semana. Eu sei, eu creio no jejum, mas eu creio que a gente cresce no propósito, né, irmãos? A mãe dela jejuar na água tá tranquilo. Agora é outro nível. Então você começa, não que você não possa fazer, não é isso. Mas comece um dia primeiro. Depois passe um tempo, faça 2 dias, depois faça 3. Mas ela ficou 36 horas em jejum, só na água. Naquele frio dessa semana, irmãos, ela tremia tanto. Ela falou, minha barriga roncava tanto. Eu me senti, eu não tenho dó, irmãos. Eu me alegro. Eu me alegro no Senhor. Então eu sei aqui, meu marido, um exemplo para vocês. Infelizmente digo isso, é até mais fácil do que ser para os próprios filhos dentro de casa. Quero incentivar você, pai e mãe que está aqui. Fale mais com as tuas atitudes do que com as suas palavras, tá bom? Fale mais que a sua. Nunca precise falar para os teus filhos jejuar, jejue você, pai e mãe. Ore você, seja fiel você, e eles vão ver a sua prática. Aí você vai começar a incentivar eles a fazer isso. Mas se o teu pai e a tua mãe não estão aqui por enquanto, se você não tem, mas você tem outros exemplos, com certeza que você pode se apoiar, amém, irmãos? Então, ela trouxe uma palavra muito profunda. E quando ela começa a ler a Bíblia, ela começa a buscar informações. A Esther, ela tem um bom repertório porque ela assiste gente boa. Você viu que ela gastou até as 5 solas da Escritura. Não, ela foi lá para Lutero, irmão. Você respeita a reforma protestante. Sola fide, ela gastou o grego dela. Latim, você falou latim, grego e hebraico. Nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, está viva, né, Esther? Sobreviveu. Ela escreveu a semana inteira, anotando. Quase que eu deixar o culto inteiro para ela pregar, porque eu achei que ela estava fazendo um livro. Ela está fazendo um compilado.
Deus. Mas glória a Deus por isso, amém? Nossa família é uma bênção, né, irmãos? Nossos filhos não são para calamidade, nossos filhos são para a paz, amém? Quero dar só um pouquinho os recados dessa semana. Então, essa semana nós temos algumas agendas bem especiais, irmãos. Amanhã nós temos o nosso dia de consagração, nosso jejum. E se você quer ter um motivo para jejuar amanhã, porque se a pessoa pensar, eu vou jejuar pelo quê? Eu vou dar uma orientação para você. Jejue pela salvação de alguém amanhã. Coloque esse propósito, Senhor, eu vou jejuar por tal pessoa. Só por uma? Não, pode por quantas você quiser. Mas jejue pela salvação de alguém amanhã. Às vezes não é apenas a salvação, às vezes é o fortalecimento, às vezes quer jejuar por alguém da sua família, da sua casa. Amanhã jejue por alguém, irmãos, amém? Tire esse tempo para orar por alguém. E 8 horas nós temos oração aqui na igreja. Na quarta-feira temos terça-feira, irmãos, lembrando assim, foi segunda, terça-feira, temos a última reunião aqui na igreja para o reencontro, amém, equipe? Vamos repassar as atividades e vamos estar aqui esperando também o pessoal que vai trazer umas mesas, porque na quarta-feira nós vamos receber vários pastores aqui na igreja no período da manhã. Não é para toda a igreja, é uma reunião que a gente vai mensal, cada mês é numa igreja, e aprove a Deus permitir que seja a nossa igreja, na quarta-feira de manhã, receber vários pastores da cidade. Que honra, né, irmãos? Vamos estar aqui sendo ministrados, tomando um café com eles. Então, quarta-feira de manhã a igreja vai estar aqui recebendo vários pastores da cidade. Amém? Então, segunda-feira jejum e oração, terça-feira reunião com a equipe, quarta-feira nós vamos estar aqui com os pastores, quarta-feira à noite, quem pode, no período da tarde, à noite tem o culto da família também. E na sexta-feira, irmãos, não vai ter GD, tá bom, irmãos? Sexta-feira não tem GD em virtude da nossa ida para o reencontro, tá? Eu sei que muita gente vai estar sendo mobilizada e muitas famílias vão em peso, glória a Deus por isso. Então não vai ter GD sexta-feira agora, amém? E domingo nós temos a chegada do reencontro. Lembrando que na chegada do reencontro, o nosso culto vai ser às 19h30, irmãos, 7h30 da noite. Se você chegar aqui 6 horas, você vai ficar sozinho, tá? Então não vem 6 horas, caso você não vá para o reencontro. Venha 19h30, amém? Não venha 6 horas. 19h30 vai ter aqui o culto com a chegada do reencontro, aqueles testemunhos maravilhosos. Eu tenho certeza que muitos de nós vamos trazer, amém? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então o reencontro, quem já está com a sua inscrição garantida, glória a Deus. Mas se você estava na dúvida e se decidir hoje, pode ser feita a inscrição ainda, amém? Qual que é o prazo máximo? Foi falado, amor? Quarta-feira é o prazo máximo, amém? Daí tem que procurar a Elisângela e conversar com ela, tá bom? Tivemos ontem também aqui na igreja uma mini vigília, foi uma bênção, irmãos, glória a Deus por isso. Foi um tempo curto, 2 horas de oração, 2 horas de um tempo de busca, foi muito precioso. Também no domingo passado tivemos um culto às 10 da manhã, né, irmãos? Foi bênção ou não foi? Estava doidinho esse culto continuar, né, irmãos? Eu vi a carinha de vocês. É só orar, irmãos. Vamos orar para Deus permitir 2 cultos. Deus permitindo 2 cultos, irmãos. Sem nenhuma dificuldade, com certeza vamos estar tendo 2 cultos aqui. Amém? E a volta do reencontro vai ser tranquilo, irmão. Vai ou não vai? O Brasil não está na final. A Noruega, caso você entendeu pro lado deles, se não pode com eles, junte-se a eles, né? Não é o caso, não está também, irmãos. Não sei para quem você está torcendo aí, mas eu tenho certeza que muitos que você torceu já perdeu. Verdade? E às você não quer estar ganhando, irmão. Mas nem que seja roubado, mas está ganhando. É verdade ou não? Estão metendo a mão, entendeu, irmão? Ah, que vergonha. Deus me livre, irmão, justo juiz
sol do céu, irmão. Os da terra, não importa a nação, irmão. Mete a mão, né? Dá de atravessar, porque veio lá catar ele. Não adianta, irmão. Não adianta. Então, as que você foi torcer, não foi indo embora, irmãos. Estão tudo em casa já. E foi, irmão. Aí a esperança de alguns é alguém torcer para qualquer time da África, então. Já foi tudo embora, irmãos. Ah, irmão, se duvidar, irmãos, eu vou dar um palpite aqui, a França e a Argentina. E sei lá, né, irmão? Eu só as palpites, irmão. Eu não entendo muito, não sei nem que. Eu sei que estão roubando, irmão. Eu sei que estão já colocando os coitados para jogar em calor de 40 graus, irmão. O negócio está sério pro lado deles. Mas você teve domingo. Foi bom o culto mais cedo, você teve um período ali, né, irmãos? Aí uns perdeu, ficou triste e voltou a comer o resto que tinha sobrado do almoço, né, irmão? Eu fiz isso, irmão. Que alegria. Nem esqueci que você tinha perdido. Porque a copa passa, a fome não, né, irmãos? O negócio é sério. Então, daqui 4 anos, quem sabe, né, irmãos? Deus permitindo ter voltado, a gente vai ver o outro aí, né? Mas é isso. Glória a Deus. Como bem disse a Esther, estamos lendo o livro de Hebreus, né? E é um livro muito rico em muitas coisas. Mas tem algo no livro de Hebreus que é do conhecimento de muitos cristãos. Há muitos anos. Porque ele é um dos livros da Bíblia, irmãos, que mais explica um assunto muito sério, chamado fé. O livro de Hebreus é um livro que fala muito claramente sobre a fé. Então, nessa noite, dentro do livro de Hebreus, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que se chama a importância da fé, irmãos. A importância da fé. Eu sei que muitos aqui, graças a Deus, conhecem esse texto, já leram esse texto, ministraram esse texto. E é um texto tão rico, irmãos, que não importa quantas vezes você leia, sempre você vai ser ministrado. Então, o texto-chave dessa noite é Hebreus, capítulo 11, irmãos. Se você está aí com a Bíblia, por gentileza, abra ela no livro de Hebreus, capítulo 11. Está funcionando? Tá? A partir do versículo 1, Hebreus 11, 1. Amém, irmãos? Você abriu tua Bíblia aí no livro de Hebreus 11? Então, você que abriu a tua Bíblia aí, vamos orar para que o Senhor continue a falar conosco, para que essa palavra, como bem pregou meu marido domingo passado, seja viva e eficaz nas nossas vidas, que ela seja eficiente na nossa vida, que ela seja viva, uma palavra viva, que essa palavra hoje possa te sustentar, te alimentar, possa te levantar, possa fazer de você alguém ativado na vida de fé. Amém? Então feche seus olhos, olhe pela sua vida. Você sabe, ou pelo menos compreende como está o teu nível de fé. Você sabe aonde você precisa ter mais fé, aonde você precisa desenvolver uma fé, e que o Espírito Santo faça isso hoje por meio da palavra. A palavra é poderosa, a palavra é Cristo revelado. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez, nós queremos te honrar, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por podermos cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse lindo grupo de pessoas aqui que tem o nome. É o corpo de Cristo. É a igreja viva. É a noiva do Cordeiro. E eu sei que o Senhor nos ama, Senhor, porque o Senhor nos entregou por nós. Todos aqui, Senhor, foi alvo da sua entrega. Não tem ninguém no nosso meio que o Senhor ame menos. E também não tem ninguém que o Senhor ame mais. O teu amor é pleno, é perfeito. E que nessa noite, Pai, o Senhor fale muito mais daquilo do que eu vou falar. Porque o Senhor é poderoso
poderoso para fazer infinitamente mais. Então, enquanto a tua palavra for exposta, Senhor, fale conosco, fale específico, traz uma resposta de oração para alguém, alimenta alguém aqui que precisa dessa palavra para se levantar novamente, para tomar decisões corretas. Que essa palavra aqui, Senhor, traga clareza também em situações que possam estar confusas, porque a tua palavra ela é lâmpada, ela vem e ela ilumina mesmo. Que a tua palavra também venha lavar, Senhor, todo nível de incredulidade da nossa vida, porque incredulidade, Pai, é pecado. E que o Senhor venha hoje nos lavar dessa impureza chamada incredulidade. Que a tua palavra também, Senhor, venha trazer sobre as nossas vidas um alimento sólido, que nós possamos ser amadurecidos por ela, que os anjos do Senhor cooperem com essa noite, e que Cristo seja revelado ainda mais em cada coração. Revela, Senhor, Cristo em nosso coração, abre os nossos olhos mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, encha todo este ambiente com a tua glória. Senhor, guarda todos aqui, a sua família. Pai, em nome de Jesus, efetua o teu querer no nosso meio, porque assim nós precisamos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Hebreus 11, do 1 ao 7, começa assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pois pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se veem, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio pela fé. Amém, irmãos? Até o versículo 7, que é o momento. Então aqui a Bíblia já começa dizendo de algumas pessoas na Bíblia que foram reconhecidas pela sua fé. Então ela começa mostrando a primeira pessoa que demonstrou fé para com Deus e por causa disso morreu, que foi Abel. Abel com certeza ouviu o relato dos seus pais, Adão e Eva, que foram incrédulos quanto à orientação de Deus, mandando que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então com certeza Adão e Eva repassaram para os filhos: olha, eu e teu pai desobedecemos a Deus, fomos incrédulos à orientação dele, por isso fomos expulsos do paraíso e hoje estamos aqui, fazendo o que Deus mandou, que é com o suor do rosto trabalhando,
Com certeza a Eva deve ter dado para os filhos. Eu tive vocês com dores de parto, porque Deus falou que a mulher teria filhos com dores de parto. E Abel entendeu que Deus era digno de ser adorado. Olha como que é sério. Abel não ficou revoltado com Deus porque os pais estavam fora do jardim. Porque os pais passaram para Abel e Caim. Quem era Deus? Então chegou o momento que Abel e Caim foram ofertar a Deus, porque os pais falaram desse Deus. Mas eu não sei como que a revelação de Deus chegou até Caim, porque Caim deu qualquer oferta. Eu não sei como que Caim viu a Deus, porque Caim ficou amargurado. A Bíblia diz que Deus fala para Caim: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que está com essa cara feia, Caim? O pecado jaz na porta, o pecado está batendo na tua porta, Caim, para você dominar. Ou seja, Deus falou: você tem condições de frear o pecado, Caim. Você não precisa abrir a porta para o pecado entrar, ele está batendo, não abre essa porta. E qual que era o pecado que Caim queria cometer? Matar o irmão. E Abel deu uma oferta de honra a Deus. E Deus recebeu, diz a palavra, tanto Abel quanto a sua oferta. Tudo isso, irmãos, por fé. Então, dois filhos criados na mesma casa, pelos mesmos pais, seguindo as mesmas orientações, cada um tratou Deus de maneira diferente. Então, eu quero dizer para você que Abel morreu por causa da fé dele. Morreu por uma honra que ele fez a Deus. Então, o primeiro que a Bíblia cita sobre fé foi Abel, que foi o primeiro que morreu por causa da fé. Depois, a Bíblia vem e fala sobre Enoque. O que Enoque fez? A Bíblia fala em Gênesis, irmãos. Enoque andou com Deus. Andou com Deus e já não era mais. Por que não era? Porque Deus arrebatou Enoque vivo da terra. Ser transladado não é que Deus pegou Enoque de uma cidade e colocou em outra. Ser transladado foi que Deus pegou Enoque da terra e puxou para o céu. Ô irmão, que experiência, hein? Imagina você estar andando na rua, de repente sumir, irmãos. Ser transladado. Se acontecer isso com você, a gente vai saber que você foi arrebatado, tá bom? Não foi ET que te abduziu, tá, irmãos? Dizer que é irmãos. Deus me livre. Então Enoque foi arrebatado vivo. O primeiro caso de arrebatamento da Bíblia foi com Enoque. E por que Deus quis tirar ele da terra? Porque ele agradou tanto a Deus que Deus falou: vai chegar um dia que eu vou arrebatar um povo, uma igreja que me ama e que me honra. Mas até esse dia chegar, eu vou começar com você, Enoque. E depois de Enoque, Elias. Aí acabou por aí, mas aí vai ser com a gente mesmo, amém? Então aqui a Bíblia fala de algumas pessoas que obtiveram testemunho de fé. E quando as pessoas exerceram fé, Deus chamou elas de um nome que eu acho lindo. Deus falou: eles foram justificados pela fé. Justo. Pela fé que exerceram. Então, aqui no livro de Hebreus, certamente um dos assuntos mais conhecidos deste livro. Há um breve resumo da vida daqueles que exerceram fé e até receberam o título de heróis da fé. Olha que lindo, irmãos. Ninguém ensina isso pra gente, né? A gente todo doido lá, né? Atrás de... Como que é o nome? Vingadores? Ultimato, né? É tudo isso, né? Eu gosto desse Ultimato, esse filme dos Vingadores. Eu fui no cinema assistir, irmãos, 3 horas e pouco de filme. Eu dormi 2 horas e meia. Que sensacional, irmãos. Na casa em reforma, eu grávida, cheguei num lugar tranquilo, limpo, sem pedreira. Irmãos, eu me aconcheguei naquela poltrona, irmãos, só acordei quando eu vi um bichão na tela. O Thanos. 2 horas e meia que eu dormi, né? Foi mais até quase. Amei aquele filme. Filmaço, dormi. Não, olha,
Olha, não sei se eu rouquei, se eu babei, mas o que acontece no fim? Não sei. Só sei que no final deu uma tal de Capitã América, eu nem sabia que era mulher, pra mim era homem, deu um negócio esquisito. Eu não sei porque eu dormi, eu acordei dele, uma hora Pérezzinho, eu sou linda, beleza, irmãos. Aí esse dia que eu fiquei triste, irmão, morreu, eu e meu irmão estamos aqui, a gente assistiu o Jasper, irmão. Não é que o Jasper morreu, irmãos? Essa semana? Novinho, 64 anos. Quem cuidou do Jasper, irmão? Eu assisti, não era o tempo do Jasper, né, irmão? Isso é o tempo do quê, irmãos? Do Vingadores. Deve ser por isso que eu dormi. Se fosse o filme do Jasper, eu não dormi, irmãos. Eu e meu irmão assisti a Jasper demais, irmãos. Nossa, é muito legal. Então eram os heróis da nossa época. Mas a Bíblia fala, só que esses heróis, irmãos, eles foram criados, eles foram inventados. Mas os heróis da fé, irmãos, eles sim deixam para nós um testemunho, amém, irmãos? Então a Bíblia fala desses homens, dessas mulheres que recebem um título, heróis da fé. Ô, irmãos, imagina alguém chamar a gente de herói da fé, irmãos. Eu queria. Fulano é um herói da fé. Meu Deus. E diz aqui que, e fica para nós o exemplo do contraste, irmãos, como bem falou Esther, que leu o texto de Hebreus 3,14, do povo que estava para chegar na terra prometida, uns 40 anos, vendo o agir de Deus, não entraram na promessa, porque eles eram incrédulos, irmãos. Então aqui está o contraste do que acontece com os incrédulos, irmãos, que até viu os sinais de Deus, até vê Deus agindo, até vê Deus movendo, mas são incrédulos, com aqueles, irmãos, que muitas vezes não viram muita coisa, mas que honraram o Senhor até o fim, ainda que custasse a própria vida. Então Hebreus dá esse contraste, os heróis da fé e os incrédulos que pereceram no deserto. Irmãos, longe de nós ser incrédulos, longe de nós, todo incrédulo tem um fim terrível, irmão. Cheira a promessa, está perto da promessa, está só para pisar, mas o coração ainda está duvidando e não entra, morre antes de ter as promessas. Então é um contraste. E diz mais, outros perderam a vida, mas não abandonaram a fé. A fé, irmãos, é um fator fundamental para a nossa caminhada cristã, irmãos. Irmãos, se não tem fé na vida cristã, não é cristão, irmãos. Pode ir para um lado, pode conhecer Deus, pode estudar Deus, pode saber Deus. Irmãos, pode fazer o que quiser, mas se não tiver fé em quem Deus é, não adianta a nossa caminhada cristã, irmãos. Porque a fé é um fator fundamental. Fé não é uma opção. Fé não é uma escolha. Eu não posso ter na minha vida uma conformidade quando eu percebo que a minha fé está acabando, irmãos. Quando eu estou percebendo que eu estou meio cética, meio racional, no sentido de tudo é humanismo, tudo é a força do homem, o agir do homem, e eu esqueci da fé, irmãos. Então, a fé, ela é essencial para uma vida cristã. Ela tem um firme propósito. Qual é o propósito da nossa fé, irmãos? Presta bem atenção. O propósito da nossa fé, irmãos, não é orar para Deus pedindo algo e Deus nos responder com aquilo que a gente pediu. Irmãos, isso não é fé, irmãos. A fé verdadeira, irmãos, é agradar a Deus. Isso é fé. A fé verdadeira, irmãos, é agradar ao Senhor. É corresponder a todo o amor que o Pai nos deu através de Jesus Cristo, que nos salvou, irmãos. A fé não é querer algo de uma pessoa. A fé é amar uma pessoa. Quem entendeu, irmãos? E porque eu amo essa pessoa, ela resolve responder minhas orações.
a gente é muito limitado quando a gente coloca a nossa fé só numa oração respondida, mas é muito pequeno. Porque o que o Senhor quer mesmo é que a gente conheça Ele. Então a fé é agradar a Deus. A fé não se manifesta apenas por conhecimento. Saber de Deus, irmãos, não é o suficiente, irmãos. É necessário praticar o que a gente sabe de Deus. Então, nós temos aqui na Bíblia essa galeria dos heróis da fé. E a Bíblia começa aqui, depois que a gente lê o versículo 7, começa a dar testemunho da fé dos patriarcas. Então, quando você quer ter uma fé, irmãos, mais viva, aprender mais sobre fé, aprender com quem tem fé, irmãos, você tem que ir para o livro de Hebreus e começar pelos patriarcas. Começar a ler o que eles fizeram para agradar a Deus. Porque eu tenho certeza, todos nós que estamos aqui, nós temos um genuíno interesse de agradar a Deus. Temos ou não temos, irmãos? Amém. O meu marido pregou sexta-feira passada, nós fomos ministrar numa igreja no São Brás. E ele pregou sobre casamentos, era um culto de casais, um encontro de casais. E ele falou sobre a questão do casamento, um conhecer o outro, querer agradar o outro. E eu achei tão sensacional, irmãos, que ele começou a ensinar os passos, a simplicidade do casamento, e foi ministrando, e foi um momento tão precioso. E ele disse, né, sobre nossas diferenças de gosto. E ele começou a apontar coisas bem interessantes, bem peculiares, que muitos se identificaram. Porque quando eu quero agradar alguém, irmãos, eu vou procurar primeiro conhecer o que ela gosta. Verdade ou não? Primeira coisa, vamos conhecer o que ela gosta. Depois que eu sei do que ela gosta, eu vou procurar ter essa oportunidade de honrar ela. Então nós estávamos conversando que quando a gente casou, a gente veio de famílias distintas, né? A família dele, né, tá aqui a minha sogra, não é de comer pimenta. E a minha família é de comer pimenta. Tá aqui meu irmão que sabe bem disso. Vou falar com as nossas famílias, irmão. E nós começamos a conversar. Então, você veja bem, eu conheci meu marido, eu conheci a família dele. Se eu chegar para ele, irmãos, com um pote de pimenta, eu conheço ele, irmãos? Não conheço ele. Eu ia falar, você está tirando. Você sabe que eu vou pimenta. Agora, se ele me der um vidro de pimenta, o que eu vou pensar, irmãos? Ah, ele me ama. Se eu der para ele, vai pensar o quê? Ela me odeia. Quem entendeu, irmãos? Como é que eu faço para agradar a Deus? Irmãos, conhecendo Ele pela fé. Então, nós começamos a conversar e ele até comentou algo que ele sabe que eu gosto de uma determinada cocada. Eu gosto de cocada. E ele foi abastecer o carro, mas ele foi abastecer o carro, irmãos, porque naquele posto específico tem a cocada que eu gosto. E quando ele foi nesse posto, ele chegou para mim e trouxe 2 cocadas, porque ele sabe que eu gosto. Então ele me conhece, ele sabe aonde que a gente viu a cocada. Então ele ficou me acompanhando, olha, aqui que tem essa cocada. Aí eu passei para ele o relatório, eu falei, uma eu já comi inteira, a outra está escondida, irmãos. Nem pega de jeito nenhum. Porque são poucos os doces que eu gosto. Então o pouco que eu gosto eu zero por ele, irmãos. Zelosa. E ele continuou para mim bem alegre, com as 2 cocadas, assim, me deu assim, escondido, assim, na sacolinha. Ele, aqui, ó. Falei, calma, eu já vou comer. Deixa chegar no período para me comer. Já chegou o período, eu comi uma. Aí eu falei para ele hoje, falei, já foi uma já. Mas isso é porque ele me conhece. Então, quando eu começo a conhecer a Deus, eu começo a perceber o que agrada a Deus, irmãos. Eu começo a ver o que Deus se agrada, eu começo a perceber. Porque quando você faz algo, irmãos, que agrada a Deus, como que eu sei que eu agradei a Deus? Porque o teu espírito recebe algo chamado regozijo.
é um gozo do Espírito, é uma alegria do Espírito. É como Deus falasse para você assim: gostei disso que você fez. Irmãos, que sensação de plenitude, irmãos. Eu acho que essa sensação que Abel sentiu quando Deus falou: Abel, gostei disso, Abel. Gostei tanto de você, porque ele diz que Deus se agradou do coração de Abel, como eu gostei disso que você me deu. Então, irmãos, agradar a Deus, irmãos, é pela fé. Amém? Então, aqui nesses heróis da fé, começa pelos patriarcas. Então, começa abrindo sobre os heróis da fé, sobre Abraão. Então, começa a discorrer toda a história de Abraão. Depois que fala de Abraão, a história de Abraão, dos patriarcas, aí entra na história de Moisés. E quando entra na história de Moisés, já vai contando toda a história, como foi até chegar na porta da terra prometida, quando Moisés passa o bastão para Josué e Josué continua o processo. Mas aqui no versículo 30 de Hebreus 11, já não é mais os patriarcas, não é mais Moisés, já começa a falar, irmãos, sobre pessoas que teve atos, pessoas comuns. Pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mesmo sendo comuns. E começa falando aqui, Hebreus 11:30, irmãos, por gentileza. Vamos ler. Quem são esse povo aqui que deu um exemplo que eu quero falar no final do que sobrou para nós como igreja. Então, Hebreus 11:30 diz assim: tudo é pela fé, irmãos, amém? Diga assim comigo: é pela fé. Irmãos, adote essa frase para a sua vida pessoal. É pela fé. Adote isso. Por fé, pela fé. É a nossa vida. E diz aqui, ó: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Porque você sabe que eles deram 7 voltas, na 7ª volta, eles deram um grito, né, tocaram o chofar, e a muralha, que era assim, uma muralha muito larga, a ponto de ter casas em cima delas, ela não tombou, a muralha não tombou, a muralha ruiu. Ela daqui foi para baixo. Eu fui em Jericó, irmãos, é um lugar horrível. Parece assim, um cenário de guerra. Aí quando a gente foi lá, eu lembrei disso. As muralhas de Jericó. Então, pela fé as muralhas ruíram. Pela fé, versículo 31. Raabe, a meretriz, a prostituta, né, irmãos? Era uma prostituta. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Quais espias? Os espias do Senhor que foram espiar a terra. Ela acolheu eles, protegeu eles, e por causa disso ela entrou na galeria da fé, arriscando a própria vida, ela protegeu. Versículo 32. E que mais direi? A pergunta do escritor: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que foi a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados a um pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos,
vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus. Eles fizeram tudo isso, mas eles não chegaram na plenitude da perfeição que eu e você temos hoje. A revelação de Jesus. Sem ter a revelação de quem é Jesus, sem ter o perdão de pecados, sem ter a salvação, sem ter a remissão, sem ter nada disso, irmãos, eles ainda não foram plenamente aperfeiçoados por nossa causa, porque é em nós que essa plenitude se confirmou, irmãos. É sério, não é, irmãos? Por isso que a Bíblia fala no capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Rô pregou essa palavra na semana passada sobre as testemunhas. Existem muitas testemunhas, irmãos, na terra que nos observam, mas existem todas essas testemunhas do céu, irmãos, que vão saber que nós chegamos na plenitude da promessa que eles esperavam. Profetizaram sobre Jesus, falaram do Messias que viria, declararam muito, falaram tudo, mas não alcançaram a promessa. Qual a promessa? Viver Jesus no tempo deles, como nós temos no nosso. Irmãos, no arrebatamento, irmãos, quando a gente entrar na glória, nós vamos conversar com os heróis da fé, né, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aí as pessoas dizem assim, não vejo a hora de chegar no céu e pegar Adão e Eva lá. Ô irmão, no céu nem vai ter esse sentimento, né, irmãos? Isso aí é da concorrência. A vingança é da concorrência, tá, irmãos? Então, eu quero dizer para nós que nós hoje vivemos algo que eles desejaram viver. Eles fizeram o que fizeram, irmãos, sem ter a revelação do Cristo que eu e você temos. Eles colocaram a vida deles em risco por algo que eles criam que viria. E hoje nós vemos, vivemos e nos movemos por esse Jesus que eles profetizaram. Amém, irmãos? Porque Jesus foi revelado, irmãos, anunciando sua vida desde Gênesis. Tudo aponta para Cristo, irmão. Cristo é o alvo da nossa fé. Nós podemos admirar todos esses heróis da fé, irmãos, mas nenhum deles, ainda assim, com todo o exemplo de testemunho, ainda assim não é igual ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então nós precisamos ver que a nossa fé, irmãos, é muito séria. Nós chegamos no lugar que eles quiseram chegar, irmãos. Hoje nós oramos pela fé, mas não é uma fé sem saber, é uma fé com fundamento. Qual que é o nosso fundamento da fé, irmãos? É Cristo. Amém? Abre Tiago comigo, Tiago 2, 17 e 23. Tiago 2, 17 ao 23. Então, por que a minha fé é tão importante? Por que a fé é tão importante, irmãos? Você já entendeu que é para agradar a Deus? Você já entendeu que os heróis da fé esperavam por algo que eu e você temos hoje, desfrutamos hoje? São as nossas testemunhas rodeando, povoando os céus. Então, como que é essa fé? Tiago 2, 17 ao 23 diz
se não tiver obras, por si só está morta. Então todos esses heróis da fé tiveram uma ação, irmãos. Então a fé é acompanhada por uma atitude, uma ação. Se não tiver ação, se não tiver obras, essa fé é um defunto. Está morto. Irmãos, ninguém quer saber se a pessoa fala que tem fé, irmãos. A pessoa quer ver. Então aqui diz que a fé sem obras, ela está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sabe o que isso significa, irmãos? Que tem pessoas que têm obras e não têm fé. Essas pessoas também não estão agradando Jesus. Por quê? Porque quando eu tenho uma fé acompanhada por obras, eu aponto para aquele que é digno daquela fé que eu estou exercendo. Vou explicar. Tudo aquilo que eu faço sem Jesus é obra morta. Tudo aquilo que eu não faço tendo fé é fé morta. Por que a gente precisa ter fé, ter obras depois da fé? Para que as nossas obras apontem para Jesus. Quem entendeu? Se a minha obra não aponta para Jesus, a obra é minha, não é obra de fé. Então, quando a gente faz algo, olha, por amor a Jesus eu vou fazer, eu tenho fé, eu já estou apontando para quem que eu estou fazendo. Ou seja, todas as obras que eu faço a partir do momento que eu aceitei Jesus, tem que passar por Jesus, tem que glorificar Jesus, tem que honrar Jesus. Por isso, uma pessoa que diz que tem fé, mas não tem obras, ela não tem fé. A fé dela está morta. Ainda que ela aceitou Jesus e começou uma fé, a fé morreu no caminho, irmãos, porque não foi acompanhada de obras. Quem entendeu? Tudo que eu faço no reino de Deus é por fé. Você trouxe o dinheiro aqui, amém, irmãos? Ou fez um pix. Você viu alguma coisa, irmãos? Você viu uma mão assim? Entrega, pode pegar. Você viu, irmãos? Você viu o céu assim, aquela campina verde? Aí Deus pegou tua semente, foi lá e plantou lá, irmãos. Você viu isso? Mas você fez ou não fez? Porque você fez por fé. Você praticou uma obra com fé. É uma fé viva. Aplauda Jesus pela sua vida agora. É uma fé viva. Você veio para a igreja, irmão. Jesus foi te buscar na tua casa, irmãos. O teu Uber particular. Vá aqui, vamos, amado. Vinde, amados do meu Pai. Jesus fez isso, irmãos. Por que você veio? Você veio pela fé. Você fica aqui ouvindo a palavra, que isso aqui é verdade, pela fé. Então isso é obras, irmãos. Aí eu creio muito em Jesus, eu amo muito em Jesus. Jesus é o amor da minha vida, a minha paixão. Eu só não vou na igreja. Ah, irmãos, que fé é essa, irmãos? Entendeu? Não tem obras, irmãos. Eu amo Jesus, Jesus olha tudo para mim, fofinho, ó, coraçãozinho para Jesus. Eu não oferto. Irmãos, não é fé. Porque a fé tem que ter atitude. Então a fé sem obras é morta. E continua no texto, diz assim. Por que isso, irmãos? Olha só que sério. Versículo 19. Ó, porque tem que ter obra, irmão. Aí eu vou maneirar. Eu prometo. Diz aqui, ó. Crês tu, você tem fé? Vamos ler junto aqui, ó, você lê com força, ó. Crês tu que Deus é um só? Você crê, irmãos? Amém. Fazes bem, obrigada. Você está de parabéns. Até os demônios creem por ele. Crer em Deus, irmão, nós estamos igual para igual com os demônios. Está pesado, irmão?
Deus como Deus, viraram demônios. Lembrando que demônio um dia foi um anjo. Mas desobedeceram, viraram demônio. Então, só crer em Deus, irmãos, não é suficiente. Continua, por gentileza. Olha, já colocou. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, que a fé sem obras é inoperante. Não funciona. Fé sem obras, sem atitude, sem ação, não funciona. Eu vou ensinar um negócio para você, como igreja, para você. Em nome de Jesus, você não tem essa guerra, mas vai que teve. Irmãos, nunca expulse um demônio assim. Jesus vem tirar esse demônio daqui. Não é assim que se expulsa demônio, irmãos. Como que se expulsa demônio? Em nome de Jesus, sai. E precisa falar, Jesus, tira esse demônio daqui, Jesus. Tira. Jesus falou assim, eu já dei autoridade. Expulsa você. Já te dei autoridade. É assim que expulsa demônio, irmãos. Ah, tem a pessoa enferma. Ai, eu estou com uma vergonha de orar. Estava um doente do meu lado, que vergonha de orar para essa pessoa. Ai, eu vou falar para ela tomar uma dipirona só. Eu tenho uma fé na dipirona. Ah, se ela tomar aquela dipirona. Irmãos, olha, eu posso orar por você? Como é que ora por algum enfermo? Você ora, Jesus, Senhor, arranca essa dor dela em nome de Jesus. É difícil, não? É facinho? Agora, se a pessoa está do meu lado todo o tempo reclamando e eu não tenho coragem, eu fico no meu quarto, eu tenho uma fé que ela vai ser curada, mas não vai dar orar por ela. Irmão, exerça a fé. A fé guardada só para você, Senhor, não está adiantando de nada. A não ser que a pessoa esteja distante ou não queira oração, aí tem toda uma questão. Mas se é uma situação que pode ser exercida a fé como obras, tem que fazer, irmãos. Amém? Então aqui diz, lemos o vídeo, diz aqui no 21. Não foi por obras que Abraão e o nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ou seja, ele teve fé, diz a palavra, que ainda que Isaque morresse, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. A fé de Abraão foi além. E diz mais no 22. Vês como a fé operava justamente vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, o fechamento da nossa fé, a concretização da nossa fé, o aval da nossa fé, quando ela é acompanhada por obras. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Amém, irmãos? Então tem que ter fé viva, irmãos. Fé viva tem obra. A fé viva opera. A fé viva tem obras. A fé viva agrada. Irmãos, se você jejuar, irmãos, você não jejua apenas porque a igreja falou, porque é bom, porque... Não, irmãos, a gente jejua por fé, irmãos. A gente ora por fé, a gente lê Bíblia por fé, a gente adora por fé. Nós estamos aqui no meio de Santa Ceia. Isso aqui é um ato de fé, irmãos. Tudo é por fé. Então, nossa fé é muito séria, precisa estar viva. Amém? Para poder suportar o mundo e tudo que temos visto, irmãos, e ouvido, e não se enfraquecer, não se perder, não se descambarmos, é preciso fé. Irmão, você acha que esse mundo está fraquinho, irmão? Você acha que está fácil viver nesse mundo? O que você acha? 1000 crianças por dia sofrem violência dentro de casa. 1000 crianças. 1000. E agora veio uma safadeza das trevas de um tal de pais matar os filhos. Vocês estão percebendo, irmãos?
Você vê isso assim e pensa, nossa, que normal. Eu não acho normal, irmãos. Isso dói na minha alma. Você sabia disso? Dói na minha alma. E eu tenho que parar muitas vezes e não ver, porque aquilo vai me doer dentro de mim. Sabe qual que vai ser muitas pessoas que a gente vai encontrar, irmãos, daqui para frente? Nós vamos encontrar muitas pessoas nas nossas igrejas que são os filhos do feminicídio. Quem são os filhos do feminicídio? São os filhos que vão vir para a igreja, que Deus há de trazer todos, que viu o pai matar a mãe. Você sabia disso, irmãos? Os filhos do feminicídio. Sabe quem que a gente vai receber nas nossas igrejas, irmãos? Para a glória de Deus, que Deus há de atrair? Mães que os pais, por vingança, mataram os filhos para atingir as mulheres. A gente vai receber nessa igreja, irmãos. Esse nível de dor que ultrapassa, irmãos. Pessoas que matam idosos, hoje matam idosos. Irmãos, quando eu me converti, presta atenção, há 22 anos atrás, a gente aprendeu bastante coisa, graças a Deus, na área da batalha espiritual. E toda vez que chegava em certos níveis de pecado, eu pensava assim, meu Deus, isso será que existe? Um deles, irmãos, é necromancia, necrofilia, intimidade com cadáver. Eu me converti ouvindo isso, eu falava, se existe isso, tem gente que pega um defunto. Irmãos, as pessoas hoje, no IML, quando recebe alguém que acabou de morrer, eles abusam do cadáver. Eles falam, vai ter festa no IML hoje, porque chegou um cadáver jovem. ML, irmãos. Nós vamos ver pessoas aqui, irmãos, que muitas vezes foi fazer um exame, foi numa consulta médica e pegou, encarou um acusador pela frente. Nós vamos pegar pessoas extremamente feridas, doloridas, machucadas, desistidas, perguntando aonde estava Deus quando aconteceu isso com meu filho, com os meus pais. Vamos pegar pessoas que estão com questionamento dolorido na alma, pelos níveis de trauma que estão vivendo. Como que faz para pregar o evangelho, irmãos, no mundo desse? Pela fé. Pela fé. Quem está entendendo, irmãos? Não está fácil, irmãos. É o tio que leva sobrinho neto de 6 anos no mato para abusar e matar, irmãos. Tio avô. O homem levou só para matar a criança no meio do mato. Pegou um pouquinho, levou ali. O outro, porque estava bravo com a mãe, matou um bebê de 3 meses. Matou um bebezinho que estava com raiva da mãe. Você acha que vai pegar pessoas, irmãos, que vieram de casa, ficavam comendo bem, com um casamento lindo, uma família toda estruturada e vão vir para a igreja? Não, irmãos. Já pegar pessoas extremamente feridas, doloridas, machucadas. E o que a gente tem que ter, irmãos, para essas pessoas sendo curadas e levantadas de novo? Fé. Nós não temos como restituir um parente que morreu. Nós não temos como dar uma injeção na pessoa, uma anestesia, ela vai esquecer aquela dor. Não, irmãos. Nós temos fé no Deus verdadeiro, que cura, que transforma, que restaura, que levanta. Amém. É isso que a gente vai fazer a diferença nesses últimos dias, irmãos. Nós vamos lidar com pessoas, irmãos, estão zombando. Irmãos, teve uma promotora, vocês viram, irmãos, do Rio Grande do Sul, que ela disse que se tivesse oração, ela iria levantar e ir embora, porque não era para ter oração onde ela estava. Irmãos, as pessoas hoje, para negar a fé, irmãos, elas arreganham a boca desse tamanho hoje. Não creem em Deus, não creem em oração. Eu não sei se são pessoas afastadas do Evangelho, eu não sei se são incrédulos, nunca creram. Eu não sei. Eu só sei que o mundo está indo, irmão, conforme diz a palavra, jaz no maligno. E nós, como igreja, temos que ter a nossa fé firme. Sabe? Convicta que é Deus que faz, Deus é soberano, não importa o nível da calamidade. Deus é soberano, Deus é Deus. E pregar um evangelho com amor, pregar um evangelho de poder, pregar um evangelho que o Senhor levanta a pessoa. Do contrário, irmãos, as pessoas vão permanecer feridas, irmãos.
Estão fazendo recrutamento para o Islã. Propaganda do Islã, que o Islã é bom. Propaganda, pegam mulheres. Olha que o Islã subjuga a mulher, hein? Pega as mulheres para na televisão, nas mídias sociais, para falar que o Islã é maravilhoso. Que o Islã é isso. Sabe por quê? Porque eles querem recrutar mulheres para casar com terrorista. Teve uma que era pró-Palestina, levantando a bandeira da Palestina. Casou, né? Foi com um rapaz. Ele assassinou ela. Porque as pessoas acham que eles acham lindo defender eles. Irmão, eles querem matar. Eles não ficam honrados. Ai, que bom, vocês gostam da gente? Nossa, que bom. Nossa, não, mas nós não nem para nada, irmãos. Eles não precisam de defesa. Eles não são as minorias, porque eu vou dizer uma coisa, a coisa mais perversa que tem se chama algum sistema dividir as pessoas. Isso é demoníaco. Deus é um Deus de unidade, amém, irmãos? Para Deus, mulher não é maior que homem, homem não é mulher maior que mulher. Para Deus não tem cor, para Deus não tem estado civil, não é solteira, é casada, é divorciada, é separada, é viúva. Para Deus, Deus ama todo mundo, Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Aí vem esse sistema dizendo, defender as mulheres. Aí os homens ficam tudo lá. Aí diz o quê? Dividir, irmão. Irmão, não precisa de defender o ser humano, tá tudo certo, né, irmãos? Defenda o ser humano, acabou. Seja homem, seja mulher, seja o que for, defenda o ser humano, acabou. Quem está entendendo, irmãos? Defenda o ser humano, não importa se é mulher, se é homem, não interessa o que seja. Defenda o ser humano. Está tudo certo. Quem entendeu? Então presta bem atenção esse ano, viu? Fica bem atento com as faltas. Seja um pouquinho, como bem pregou o Rô uma época atrás, diligente. Procure ver aquilo que os teus olhos ainda não enxergaram, irmãos. Porque eles querem dividir. Quer dividir os cristãos com o povo que é do mundo, irmãos? Não.